O avivamento não é um evento, não é uma emoção passageira. É o sopro do Espírito, a chama que reacende a fé, o despertar de uma geração. Mas por onde vem o avivamento? Será um mover inesperado ou um clamor incessante? Por que precisamos de avivamento? Porque sem ele, a fé esfria, os corações endurecem e o mundo se torna sombrio. Quando uma mãe é avivada, sua casa é incendiada pela presença de Deus. Famílias são transformadas, gerações inteiras são impactadas. Mas há condições para um avivamento. Ele não acontece por acaso. Deus procura corações dispostos, sedentos, famintos pela sua glória. Ainda assim, existem impedimentos para o avivamento. O pecado, a indiferença, a incredulidade, tudo o que nos distancia da presença de Deus precisa ser removido. O avivamento não é apenas um sentimento, é uma prática. É viver na presença, é se render ao Espírito, é se mover no sobrenatural todos os dias. E quando o avivamento chega, o Pentecostes acontece. O Espírito Santo é derramado, as nações são impactadas, a igreja se levanta com poder. Chegou o tempo do avivamento verdadeiro. Você está pronto? Bom dia, família! Estão todos para receber uma porção da poderosa palavra de Deus nessa manhã. Feliz Dia das Mães a todas aquelas que hoje celebram com alegria esse dia mais do que especial, que é o Dia das Mães. Você mãe, maninha, mames poderosa, você que é mãe biológica, você que é mãe que cria, que adotou, que ama, você que é sogra, você não deixa de ser uma mãe também. Você que é mãe de mãe, avó, meus parabéns. Deus seja louvado pela sua vida. E nesse Dia das Mães, a nossa Catedral História, inclusive, ela está sugerindo um presente para você que ainda não comprou o presente da sua mãe. Olha que lindo esse presente. Mas não fica agora nesse não, porque esse aqui é da minha mãe, que eu vou dar para ela hoje na hora do almoço. Esse é o presente todo dia, aonde aqui você tem os 3 livros, Alegre Todo Dia, Na Palavra Todo Dia, Ajoelhe-se Todo Dia. Tem uma caneca também com todo dia e uma porção de café para dar um charme especial ao presente, além dessa embalagem do todo dia. E a partir de junho nós teremos mais um todo dia que vai ser Supere-se Todo Dia. Então, mas nesse presente por enquanto só vão 3 livros, e aí você pode adquirir na Catedral História. Eu acredito que ainda tem alguns, não tenho certeza, mas eu não queria deixar de fazer inveja para vocês sobre o presente que eu vou dar para minha mãe. Se você não comprou, I'm sorry, tá? Mas enfim, talvez ainda dê tempo. Gente, nós estamos na série de mensagens Avivamento Verdadeiro. E nessa série a gente tem aprendido lições que são preciosas demais. Por onde vem o avivamento? E semana passada nós recebemos aqui o reverendo Neto, da Igreja Anglicana Comunhão em Boqueirão. Ele que é sensei de jiu-jitsu, faixa preta, ele pregou nas 2 celebrações, também ajudou na celebração eucarística. E com ele nós aprendemos o porquê nós precisamos de um avivamento. Hoje, como é Dia das Mães, a gente vai continuar essa série, mas nós vamos aplicar a série hoje a esse dia, que é mais do que especial. Por isso que a mensagem de hoje, o tema é Quando uma Mãe é Avivada. Hoje nós queremos compartilhar sobre a importância do avivamento no coração de uma mãe e a repercussão na vida dos seus filhos e de toda a sua família. Só antes de entrar no tema da mensagem, eu gostaria só de fazer 2 menções. A primeira delas é que está conosco aqui a Elis e o Tairone, eles que são missionários da nossa igreja, estão servindo lá na Alemanha, passaram agora uma estação, retornaram para poder atualizar os seus vistos e estão retornando lá para a Alemanha, a região da Bavária. O Tairone também é faixa preta de jiu-jitsu e através do jiu-jitsu está então promovendo evangelização ali na Alemanha, juntamente com sua esposa, que é intercessora, que é ministra de louvor, e também estará dando entrada agora nos seus papéis para ser uma das nossas ministras da nossa diocese, e eles estão servindo ali na Alemanha. Então, no final da celebração, se você quiser conhecer um pouco mais, semear na vida deles, será uma honra. Vou pedir só para eles ficarem em pé, para a igreja conhecer. Esses são os nossos missionários ali na Alemanha.
Deus abençoe. Lindos, lindos demais. E a segunda menção é de que eu estou muito emocionado, porque é exatamente, gente, exatamente 3 anos atrás, nós estávamos assinando o contrato de compra desses primeiros terrenos aqui, exatamente onde vocês estão sentados aqui, fruto da venda da casa que foi doada e comprou então esses terrenos aqui. E quando nós compramos, o proprietário ele disse: olha, eu tenho mais um terreno e eu vou vender para vocês. Eu vou vender caro, mas eu vou vender. E ele não mentiu em nenhuma das duas profecias. Primeiro que está muito caro, o terreno está saindo no valor de R$ 522.500. Os 22.500 é de juros que a gente vai pagar durante os 10 meses. Mas como nós não queremos perder essa oportunidade, já tinha uma outra pessoa querendo dar um lance e comprar o terreno, e com o estímulo que nós recebemos da generosidade de Robson e Paula, que mais uma vez não quis receber seus honorários. Inclusive o proprietário perguntou várias vezes: vocês têm certeza? Mas como é que vocês não vão receber nada? Ele disse: não, a gente vai receber, da graça de Deus, a gente está doando para a igreja. Além desse grande incentivo que nós recebemos deles, nós também temos a participação deles, como de muitos outros expansionistas que estão fazendo parte. Então nós já estamos, gente, com 29%, olha que bênção, 29%. Só falta 71%, apenas isso. E lembrando que a primeira parcela já é dia 20 agora. Linda disse: começou a saga de novo, não foi? Eu disse: apenas estamos continuando. E enquanto eu for pastor dessa casa, nós nunca vamos parar. Porque o que Deus tem falado ao nosso coração é que nós não vamos parar de crescer em nome de Jesus. Você crê nisso? Muitas pessoas estão perguntando: bispo, mas para que esse terreno? Para que esse terreno? Eu quero abrir meu coração para vocês e dizer: inicialmente, enquanto a gente está pagando, ele vai servir de estacionamento, mas não vai servir de estacionamento por muito tempo, porque eu creio que Deus vai nos dar essa área da Cagepa aqui na frente todinha para estacionamento. Eu já profetizei, eu já mijei, eu já derramei óleo, eu já estou liberando a palavra do céu sobre o estacionamento que nós teremos aqui. E esse terreno que a gente está comprando, só para vocês saberem, eu já quero liberar em primeira mão: nós vamos construir, para a honra e glória do Senhor, a Catedral Kids. Vai ser uma igreja da criança. Todo o prédio vai ser feito para as nossas crianças, com tudo que tem direito. Eu já estou profetizando, abençoando, e já estou sonhando, e já estou visitando igrejas, já estou mandando mensagens para igrejas internacionais, porque a gente quer que as pessoas cheguem aqui e digam: uau! Do verbo Disney Catedral Kids. Então você que riu é porque você crê, e você que crê, você vai entrar como expansionista também. Quando uma mãe é avivada, eu não sei como foi a história, a sua história com a sua mãe, mas a minha foi uma história muito simples. A minha mãe biológica me abandonou e eu me senti órfão durante toda a minha vida. Por causa disso, eu sempre pensei em me vingar da minha mãe através dos meus relacionamentos com as mulheres. Eu tive uma professora que era para ter sido uma mãe da pedagogia na minha vida, e ela abusou de mim sexualmente. Isso aumentou ainda mais a minha raiva, e querendo se vingar da minha mãe e da minha professora, eu acabei destratando muitas vezes o sexo feminino. Mas graças a Deus, o Senhor levantou uma mulher que foi mãe na minha vida, a minha madrasta. Ela que foi o segundo casamento do meu pai, ele está no quarto. Ela foi uma mãe. Ela não só me ensinou a ser um homem, mas ela me ensinou sobretudo a caminhar com Jesus. Ela profetizou, ela orou. Inclusive hoje, no Dia das Mães, é com ela que eu vou me encontrar, é com ela que eu vou almoçar, e é ela que eu sempre vou honrar. Não é sobre gerar, é sobre ensinar, é sobre caminhar, é sobre direcionar nos caminhos do Senhor. Sim, a minha mãe foi avivada. E por causa disso, mesmo quando eu chegava drogado em casa, bêbado, ela glorificava a Deus e dizia que eu estava orando em línguas, quando na verdade eu estava bêbado. E ela me acordava ungindo meus pés com óleo e dizendo: bem-aventurados os pés daqueles que pregam o evangelho. E eu dizia: pregar o quê? Ela disse: você vai pregar. Enquanto você não prega, eu já estou ungindo seus pés. Lembrando que nessa época eu fumava maconha, bebia e fazia muita presepada. Uma mãe avivada é aquela que sabe profetizar, é aquela que não desiste, é aquela que libera, é aquela que mesmo diante das situações mais adversas, ela não para. Hoje eu quero falar sobre uma mãe chamada Maria,
que o anjo disse: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita é você entre todas as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre, e o nome dele será Jesus. É importante você entender que essas palavras, elas não são proferidas por mim, mas proferidas pelo anjo, para uma jovem, entre 12 e 16 anos de idade, que no contexto de uma sociedade cuja gravidez antes do casamento era pena de execução e de apedrejamento público, e ela simplesmente se disponibilizou diante do Senhor. Hoje nós vamos aprender com Maria como uma mãe avivada ela deve se comportar para que a obra do céu se torne uma realidade aqui na terra. Mas antes vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu me coloco diante de Ti como um instrumento em Tuas mãos, e eu Te peço humildemente que o abrir dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam palavras agradáveis na Tua presença, Tu que és a nossa rocha, o nosso Redentor. Amém. Então, como Maria viveu nesse avivamento? Primeiro, entendendo a sua missão nesse mundo. Sim, cada um de nós temos uma missão. Você crê nisso? Então entenda definitivamente, aonde quer que você esteja, ou com quem que você esteja, ou o contexto em que você esteja, Deus tem uma missão na sua vida. O lugar que você mora não é sem propósito, há uma missão de Deus, aonde você mora, com a sua vizinhança. O que nós precisamos entender é que aonde quer que a gente esteja fazendo, o Senhor ali, Ele tem uma missão para cada um de nós. Ainda que você se depare com situações adversas, ou pessoas que estejam testando sua paciência, e a vontade venha como um vulcão dentro de si, querendo exterminar o dito cujo, Deus está te usando numa missão de amar a quem te persegue, de perdoar quem te machuca, de abraçar quem te vira as costas, de entender que Ele tem algo maior. Nós não vivemos para comer, beber e morrer. Deus nos criou para sermos instrumentos da sua manifestação. É por isso que o texto sagrado de Lucas no capítulo 1, vem comigo, versículo 45, o texto diz: feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Você crê que vai se cumprir na sua vida o que Deus está dizendo que vai cumprir? Então se posicione, entenda que você é instrumento de Deus. E aqui uma palavra especial a você que é mãe: ensine no caminho e não o caminho. Porque ensinar o caminho é fácil, que eu digo, mas não faço o que eu faço. Mas ensinar no caminho é fácil o que eu estou fazendo, porque o que eu estou fazendo é o que Jesus faz. É sobre nós sermos exemplos. Imagine Maria, ela entendeu a sua missão, não era mais brincar de boneca, não era mais estar com suas amigas, era suportar a intolerância de alguns, para se permitir ser instrumentos da luz do Senhor. Maria, ela respondeu: eu sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Do verbo, eu posso ser apedrejada, mas eu não vou deixar de cumprir com a missão de Deus na minha vida. Semana passada eu recebi uma mensagem de uma pessoa dizendo: bispo, para que essa invenção de mais um terreno? Gente, me ajude, em nome de Jesus. Pense assim, ó, o que eu vou falar soma? Não, então se cala. Porque se estiver chegando assim: ah, bispo, interessante, estou pensando em comprar um desse terreno, será que essa é uma boa hora? Será que financeiramente a igreja está preparada? Claro que a resposta é não, não está, e nunca teve. Esse é um detalhe. Se chegasse assim: ah, bispo, o que é que está no seu coração? Eu queria participar de uma... Mas não, chega assim: que invenção é essa? Já fechou as portas para o diálogo. Porque o nome disso é ignorância. E não dá para dialogar dessa forma. É impressionante como tem pessoas que não entendem que Deus, Ele quer fazer com que a sua missão aconteça. E Ele não vai fazer com pessoas que apenas faz conta. Sim, precisamos fazer conta, mas fazer conta não é tudo. Nós precisamos de pessoas como Maria, que diz que se cumpre em mim conforme a tua palavra. Sim, eu posso ser apedrejada. Sim, eu posso ser perseguida. Sim, eu posso ser mal falada. Sim, as pessoas podem me denegrir. As pessoas podem fazer. Mas eu não vou deixar de fazer aquilo que Deus me chamou para fazer.
Eu não sei se eu estou falando mais de Maria ou de mim. Mas o fato é que eu estou falando de cada um de nós. E nós precisamos entender que na profissão, no casamento, no grupo do WhatsApp, nas redes sociais, no seu dia a dia. Você sabe qual é o propósito de Deus para a sua vida? O propósito de Maria era descobrir sua missão dentro dos planos sobrenaturais de Deus para a sua vida, enquanto ela ainda era muito jovem. Como foi que Maria viveu então esse avivamento? Primeiro, ela entendeu sua missão nesse mundo. Segundo, glorificando a Deus pela sua missão. É para entender a missão e é para dar glória a Deus. Para de ficar reclamando. Porque não adianta dizer, eis-me aqui, Senhor, eu vou cumprir tua vontade. E ficar, mas é difícil. Mas eu não aguento. Meu Deus, vida, céu, ninguém me ama, ninguém me quer. Não. Antes de ontem uma pessoa disse, bispo, a gente só tem 29%. Eu disse, não, nós já temos 29%. Então é muito de como você enxerga, glorifica a Deus. E nunca despreza os pequenos começos. Sim, mas 29% não é 100%. Não é, mas também não é 20%, já é 29%. Porque há dias atrás estava só 20% e agora está 29%. E sabe o que vai acontecer depois desse culto aqui? Vai passar de 29%. Não, com esse amém agora eu já até, aleluia. Robson, Paula, prepara o 11º. Paula chegou e disse, meu bispo, respira que Deus tinha dito 10, então relaxa um pouquinho e depois a gente volta a dialogar sobre os próximos passos. E eu agradeci a Deus pela palavra de Paula e faz todo sentido. E eu dou minha palavra de púlpito que até terminarmos de pagar esse 10º terreno, eu não falo mais de terreno nenhum. Eu disse que não falava de terreno, não disse que não falava de expansão, de crescimento, de construção, eu não falei nada disso. Eu falei de terreno. É sobre glorificar a Deus, gente. Não adianta entender se você não glorifica. Eu acredito que Maria, ela teve um testemunho abençoado, sua postura, sua dedicação, sua submissão, foi um exemplo. Suas palavras após o anúncio do anjo não foram, Deus me livre, estou fora, sai daí anjo, pega de reto, não, isso não é anjo, isso é um demônio. Ela podia ter dito tudo isso, mas ela disse, a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Você que está passando por uma estação com seu filho, com sua filha, que a vontade é simplesmente fazer com que ela tenha um vislumbre do que é eternidade. Assim diz o Senhor, o Pai quer te usar para que você se alegre no Deus que te abençoou com esses filhos e filhas. Porque parece-me que a gente só valoriza quando a gente perde. E eu nunca vou me esquecer da história de uma irmã muito preciosa. Quando eu entreguei minha vida a Cristo, junto comigo tinha outros jovens. E um deles era irmão de uma pessoa que entregou a vida a Cristo meses depois. E a mãe desse jovem sempre reclamava da bagunça dele. Porque esse menino é muito bagunceiro. Porque esse menino deixa a meia espalhada no quarto. Esse menino não dobra o lençol. Esse menino não levanta a tampa do vaso. E ela falava tanto dele, mas tanto dele. E quando eu ainda era seminarista, ele de bicicleta na BR, próximo ali ao Sorrisal, um caminhão passando, encostou nele e ele foi atropelado e veio a óbito. No seu sepultamento, eu ouvi a sua mãe, que aqui o reverendo Raimundo, Ivanilda, deve lembrar muito bem dela, Glorinha, mãe de Fabiana. Glorinha, no sepultamento, dizia compulsivamente, meu filho, o que vai ser da minha vida sem ter meias suas espalhadas no quarto para eu catar? O que será da minha vida com banheiro limpo sem ter quem suje?
sem ter o lençol para ser dobrado. Gente, eu nunca me esqueço daquela fala dela. E depois, em outras ocasiões, ela deu o seu testemunho, em alguns encontros de casais, e até JC, sobre a dor da perda de quem nós amamos. Não espere perder para valorizar. Faça como Maria, e que a sua alma engrandeça ao Senhor, e que o seu espírito se alegre em Deus, o seu Salvador, pela casa em que você mora, pela família que você tem, pelo cônjuge que você compartilha, ainda que tenha arroto, peido e outras coisas mais. Alegre-se em Deus, Ele é o nosso Salvador. Maria tinha motivos para murmurar, mas ela glorificou. Ela percorreu de Nazaré para Belém, 160 quilômetros em cima de um jumentinho. Você consegue imaginar uma viagem dessa? Imagine uma gestante, 160 quilômetros, daqui para depois de Natal, em cima de um jumento. E não era no asfalto, não era numa via plana, era sobre montanhas e vales. E ela, em vez de reclamar, ela glorificou ao Senhor. Pare de reclamar das bênçãos que Deus tem te dado. Pare de ficar murmurando das situações em que você está enfrentando. Pare de ficar sempre exaltando aquilo que aparenta ser negativo. Porque Deus, Ele tem sido bondoso, misericordioso. Deus tem sido gracioso. E Ele tem compartilhado conosco daquilo que está no seu coração. Então entenda a sua missão. Glorifique a Deus pela missão. E terceiro e último lugar, Maria viveu esse avivamento empreendendo a sua missão. É sobre você ser um empreendedor do reino aqui na terra. É de você entender que às vezes aos olhos dos homens você vai perder, mas na verdade você está ganhando no mundo espiritual. Gente, deixa eu falar algo aqui que está assim muito forte no meu coração. Dinheiro é algo espiritual, gente. Dinheiro é espiritual. É por isso que algumas pessoas se relacionam com dinheiro com um amor assim, tão grande, com uma dependência, como se o dinheiro fosse a esperança da sua vida, como se o dinheiro fosse o sustentáculo para seus próximos passos que precisam ser dados. E tem pessoas que ficam, sabe assim, elas ficam chateadas, elas ficam incomodadas com a generosidade do outro. Olha, o teu incômodo com a generosidade do outro diz mais respeito à tua avareza do que à generosidade dele. Isso me faz lembrar 2 funcionários. Eles trabalhavam concursados em uma determinada repartição e ganhavam um salário muito bom. E depois de muitos anos de trabalho naquela repartição, um olha para o outro e diz: rapaz, tem algo que me incomoda em você, e durante anos eu sempre quis te dizer isso, mas hoje está chegando a hora, eu tenho que falar para você. E o amigo disse: é o que lhe incomoda tanto? Ele disse: é que durante todos esses anos eu sempre soube que você era um dizimista na sua igreja. E ele disse: para a honra e glória do Senhor. E o amigo disse: rapaz, tu fica dando dinheiro para pastor. Ele disse: eu não dou dinheiro para pastor, eu devolvo meu dízimo na casa do Senhor. E ele disse: rapaz, olha, eu sei quanto é que você ganha, porque eu ganho o mesmo salário, nós somos concursados aqui. E eu fiz uns cálculos aqui, somando ao longo dessas mais de 2 décadas que você trabalha, se você tivesse pego todo esse dinheiro que você deu de dízimo, você já tinha comprado uma Ferrari. Aí aquele irmão olhou para ele e disse: e você dá o seu dízimo? Ele disse: não. Ele disse: então onde é que está a tua Ferrari? Não, ele não tinha Ferrari. Na verdade, ele não tinha nem a metade do que aquele outro tinha, porque aquele outro entendia que não era sobre dinheiro, mas era o segredo da prosperidade que estava na generosidade. É nós entendermos que quanto mais a gente dá, mais feliz a gente é, porque a felicidade não é sobre o que eu tenho, ganho, conquisto ou acumulo, mas é sobre o que eu estou pronto a simplesmente doar. Quando eu olho para Maria, eu penso: ela doou a sua juventude,
ela doou seus sonhos, ela doou sua vitalidade, sua mocidade, sua pureza. Quantas pessoas não reclamam por falta de oportunidade, de recursos, e até porque não tem sorte. Não espere o lugar, a circunstância adequada, porque não foi isso que Maria fez. Vem comigo para o texto, Lucas 2, verso 7. Ela deu à luz o seu primogênito. Ela envolveu em panos e colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Apesar de não haver lugar para eles na hospedaria, ela empreendeu, ela simplesmente na manjedoura, ela envolveu com panos e ela deu à luz ao plano de Deus aqui na terra. E porque ela empreendeu na missão e foi uma mãe avivada, eu e você hoje, nós temos a salvação eterna. A nossa salvação não seria conquistada se não fosse por meio de Cristo, e Cristo nasceu porque ela entendeu a importância de ser generosa. Imagina esses dois jovens procurando um lugar para pousar, Maria com dores de parto. Eu imagino que ela poderia dizer: Senhor, é teu filho, dá teus pulos aí, Senhor. Eu quero no mínimo um hotel 5 estrelas, porque é o filho do rei. O anjo disse que era filho do Altíssimo. O anjo disse que era o Emanuel, a encarnação do Deus no meu ventre. Então ela poderia dar carteirada na oração. Ela sabia que ela não tinha tido nenhum tipo de intimidade com José e de que aquilo não era coabitação humana, era algo sobrenatural, era um avivamento. Mas ela, ao invés de ser arrogante, em vez de impor, em vez de reclamar, em vez de querer arrotar ou esfregar na cara, ela simplesmente se colocou como um instrumento que empreendeu. Ela realiza a missão, ela dá a luz no meio de um lugar onde os animais dormiam, faziam suas necessidades, com aquele odor que você deve estar imaginando agora. Mas não, ela não diz: Senhor, é o Salvador. Ela simplesmente se colocou ali como um instrumento. Lembre-se da última cena de Jesus. Quem está com ele na cruz, aos seus pés, chorando? Maria, a sua mãe. Mãe, ela nunca abandona. Ainda que por um lapso ou por uma situação, algo humanamente venha acontecer, o nosso Deus e Pai, Ele nunca nos abandona. Ainda que a gente não compreenda o porquê que as mães dizem o que dizem, falam o que falam. Você sabe que por muito tempo eu fiquei pensando: será que existe uma escola de mães que ensina tudinho as mesmas coisas? Eu fiquei imaginando isso, porque é as mesmas frases. Se eu for aí encontrar, eu vou esfregar na sua cara. Olha, não sai de lá enquanto não encontrar, porque você vai ter uma cara esfregada com aquilo que você estava procurando. E quando pega o chinelo, rapaz, meu Deus, você pode correr, pode fazer o que for, o chinelo acerta mesmo na cara. Ela não erra nunca o chinelada. E talvez a frase mais difícil de ouvir de uma mãe é: eu não disse. Mas Maria, aos pés da cruz, Maria não disse: oh meu filho, eu não disse a você que você não inventasse essa moda. Não, ela o apoiou. Ela esteve ao seu lado. Mesmo com toda a dor de uma mãe, vendo seu filho sendo crucificado. São pessoas assim que manifestam o avivamento. Você deseja um avivamento? Você deseja o céu se manifestando na sua vida, na sua família? É isso que você deseja? Então eu profetizo o poder do Espírito Santo sobre você. Atos 1:8 diz: mas receberão o poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Eu creio que hoje é dia de você descansar. Hoje é dia de você se permitir, se render, se entregar e deixar que o avivamento aconteça através de você. E antes de nós orarmos, eu quero agradecer a todas as mães, que assim como a mãe citada hoje nesse altar, Dona Leonilda, a minha sogra, a mãe da pastora Linda, muitas mães aqui presentes fizeram exatamente
a mesma coisa sobre os seus filhos. E hoje eu quero agradecer a você, e a minha oração é para que Deus te faça uma mãe avivada, que Deus faça a cada um aqui presente pessoas avivadas, que estão prontos para o cumprimento da missão. Se essa palavra faz sentido para você, por favor, fique em pé no seu lugar e vamos juntos fazer dessa canção a nossa oração.